Muito bem, boa noite, obrigada pela presença. E hoje nós estamos aqui, então, em nosso estudo do livro texto, na nossa continuação do Instante Santo, que é o capítulo 15, e nós estamos na sessão 9, que é o Instante Santo e a atração de Deus. Instante Santo, o instante em que nós, como tomadores de decisão, nos decidimos pela mente certa, pelo Espírito Santo, e a atração de Deus, ela que é mais forte que qualquer outra coisa, porque ela vem a partir de Deus, da nossa realidade, do nosso verdadeiro ser. E isso nós vamos ver hoje, que Jesus vai nos trazer nessa sessão. E antes de iniciar, eu quero fazer como nós sempre temos feito, a nossa preparação, onde nós nos preparamos, trazendo a nossa atenção para o agora, respirando pausadamente e permitindo ao Espírito Santo para que ele nos oriente, ele nos traga aquilo que nós precisamos para para a compreensão da nossa realidade. E assim, com a meta estabelecida, com o Espírito Santo colocado no nosso propósito, nós estamos prontos para iniciarmos isso que Jesus quer nos ensinar. Então, o instante santo e a atração de Deus. Assim como o ego quer limitar a tua percepção dos teus irmãos ao corpo, do mesmo modo o Espírito Santo quer liberar a tua visão e te deixar ver os grandes raios brilhantes que deles emanam de forma tão ilimitada que alcançam a Deus. Parece aqui até que Jesus está falando de uma coisa meio estranha, meio assim, abstrata, fora do alcance, mas o que ele está dizendo realmente? Que o ego, ele só tem um propósito para nos ensinar. Ele sempre quer nos limitar a corpos. O ego tem no seu fundamento de que o nosso irmão é um corpo e de que nós somos corpos. Isso mantém o reino do ego intacto, e esse é o grande ensinamento. E quando Jesus fala aqui que o Espírito Santo quer liberar a nossa visão, óbvio que ele não está falando da visão física, a visão aqui é no sentido de entendimento, o nosso pensamento, o nosso conhecimento. Então, ele quer liberar o nosso entendimento a ver os grandes raios aqui, é um simbolismo que Jesus usou inicialmente aqui no curso para Ellen, porque em algumas poucas pessoas, vamos dizer assim, tinha um amigo da Ellen que tinha isso, de ver um símbolo da ligação de Deus. Ainda é simbólico, ainda é da vista do mundo, mas é uma vista de algo físico, mas não uma vista que os olhos veem, que a mente vê, que é essa conexão nossa ainda do nosso ser com Deus. E isso simbolicamente para para o entendimento, essa ligação, ela é entendida, mas ela pode eventualmente ser simbolizada através de uma luz, de um instante de luz que alguma pessoa possa ter, como um amigo da Ellen tinha essa experiência, teve essa experiência de ver uma luz saindo de uma pessoa e se estendendo tão longamente a ponto de alcançar o infinito, a Deus, o céu. Então, Jesus utilizou dessa simbologia para representar que
o que o Espírito Santo nos mostra é que o nosso ser, a nossa mente, ela é ilimitada. Ela alcança até mesmo a Deus. Então, quando ele fala em grandes raios, não é para nós nos sentirmos diminuídos se não tivermos a mesma experiência de ver uma luz saindo de uma pessoa em direção até o céu, num instante santo, e se alguém tiver essa experiência, saiba também que também é algo temporário e ela a simbologia assim, em si não importa. Ela ainda precisa ser perdoada se acharem que essa simbologia é especial. Então, não há nenhuma grandeza sozinha em si nesse símbolo, mas é um recurso de aprendizado que para alguns pode ser útil, mas ela simplesmente representa que a nossa mente ainda pode atingir a Deus. E quem já compreende disso não precisa mais de um símbolo. É esse deslocamento para a visão que é realizado no instante santo. Então, o que acontece? A visão do ego, ou a compreensão, a percepção do ego, é de que todos são corpos. O Espírito Santo, ele ensina que nós somos mente e não corpos. E aí, essa mente, ela ainda está una na mente de Deus. Então, a quem acredita na mente, que é a nossa realidade, esse já teve esse deslocamento para a visão. Um deslocamento de deixar de acreditar no ego e saber que do Espírito Santo é a verdade. No entanto, é necessário que aprendas exatamente o que esse deslocamento acarreta, de forma que venhas a estar disposto a fazer com que ele seja permanente. Então, o que esse deslocamento significa para nós? Porque esse deslocamento, enquanto nós estivermos com a consciência na separação, enquanto aprendizes, ele é temporário, ele é simbólico, mas ele é permanente para a mente desperta, porque ela sabe, ela tem o conhecimento de que ela é o tempo todo, ilimitadamente, atemporalmente, una com a mente de Deus. Então, o que esse deslocamento ele acarreta? Dada essa disponibilidade, ele não te deixará, pois é permanente. Então, só um pouquinho aqui. No entanto, deixa eu ver se eu pulei aqui uma coisa. Eu só vou ler do 3 em diante para pegar o fio da meada. No entanto, é necessário que aprendas exatamente o que esse deslocamento acarreta, de forma que venhas a estar disposto a fazer com que ele seja permanente. Dada essa disponibilidade, ele não te deixará, pois é permanente. Então, a nossa disponibilidade em querermos sinceramente, é essa que faz com que nós permaneçamos na visão curada. A nossa disponibilidade de aceitarmos ao Espírito Santo e de largarmos totalmente ao ego. Uma vez que o tiveres aceito como a única percepção que queres, ele é traduzido em conhecimento pela parte que o próprio Deus desempenha na expiação, pois é o único passo nela que ele compreende. Então, inicialmente, a nossa mente, ou a nossa percepção é corrigida por instantes santos, por instantes em que nós temos certeza de que ainda estamos em Deus, porque nós aceitamos a mentalidade do Espírito Santo. Mas, ainda com a crença de separação no inconsciente, quando voltamos para o ego, nós perdemos esse instante santo. Mas através da prática de observarmos todas as coisas a partir da verdade, nós vamos aprendendo a irrealidade do ego. E quando essa irrealidade for
totalmente vista, nós largamos o ego. E aí sim, o instante santo, ou esse deslocamento, ele é permanente. E isso é o mundo real, esse é o sonho feliz. E é ali que Deus dá o último passo, como diz aqui, que Deus desempenha a única coisa que ele faz na expiação, que é transformar a percepção em conhecimento. Então, no conhecimento não há mais simbologia. Na percepção, há simbologia, mas existe a percepção corrigida. Quando só houver a percepção corrigida, a nossa mente está pronta para o despertar. Portanto, nisso não haverá demora, assim como assim que estiveres pronto. Então, o passo de Deus, para Deus dar o último passo, é assim que a nossa mente estiver pronta. Não há demora, Deus está pronto agora, mas tu não estás. Então, enquanto a nossa mente ainda tem culpa, ainda tem algo a ser desfeito, enquanto perdão não for a única coisa colocada nesse mundo físico, no mundo do ego, a nossa mente ainda não está pronta. Deus sempre está pronto. Assim que nós estivermos prontos, Deus dá o último passo. O último passo, transformar a percepção em conhecimento. Nossa tarefa não é senão a de continuar tão rapidamente quanto possível o processo necessário de olhar diretamente para toda interferência e vê-la tal como é. Mais uma vez, nós não estamos aqui para aprender o que é o amor, o que é Deus. Nós estamos aqui a aprender o que está interferindo em nossa mente para nós não sabermos ou termos esquecido o que é o amor, termos esquecido quem nós somos. Então, isso tem que ser olhado diretamente, porque se nós nem sequer estamos vendo isso, como que isso vai ser desfeito? Como que vamos largar disso? Então, essa é a nossa tarefa, que, como ele disse, rapidamente quanto possível. Então, aprender a olhar para aquilo que está interferindo, pois é impossível reconhecer como totalmente sem gratificação aquilo que pensas que queres. Enquanto uma única centelha do que foi feito pelo ego nos atrair, nós ainda vamos querer algo do ego. Enquanto nós queremos algo do ego, nós não vamos ver que nada que o ego contenha é gratificante para nós. O ego, tudo que ele fez, prejudica o nosso ser porque nos afasta da consciência de quem que nós somos. Então, até que isso seja entendido e aceito, nós vamos aprendendo a desfazer passo a passo cada coisa que o ego fez e aprendendo a desapegar, a colocar o nosso investimento nas coisas do Espírito Santo. O corpo é o símbolo do ego, assim como o ego é o símbolo da separação. E ambos não são mais do que tentativas de limitar a comunicação e assim fazer com que ela seja impossível. O corpo é uma feitura do ego para dar uma identidade para nós. O ego diz que nós somos o corpo. Então, o corpo é o símbolo do ego e o ego é um símbolo da crença de separação. E o que tanto a crença de separação e o corpo fazem? Eles limitam a comunicação de Deus e de seu filho, e de seu filho entre si também. Então, o que é a queda? O que é a separação de Deus? Não é uma separação como no mundo físico, porque o céu não é composto de coisas separadas, de coisas físicas. Então, é uma quebra na comunicação, não da parte de Deus para com o filho, mas do filho para com o pai. O filho se fechou para a comunicação do pai. Por que o filho se fechou? Porque ele passou a acreditar no corpo e no ego. E quando isso acontece, quando se limita a comunicação direta, ou o conhecimento, porque o conhecimento é comunicado por Deus a seu filho
constantemente. Isso se torna impossível, pois a comunicação tem que ser ilimitada de modo a ter significado. E privada de significado, ela não te satisfará completamente. Como nós somos imagem e semelhança de Deus, se algo que está faltando não satisfaz a Deus, ou não pode ser percebido por Deus, nós que somos iguais a Deus, a nós também não pode nos satisfazer. Por isso que o mundo do ego nunca irá nos satisfazer, nunca será o suficiente, porque algo sempre está faltando e aí ele se torna sem significado. No entanto, continua sendo o único meio pelo qual podes estabelecer então, o relacionamento ilimitado. Ele no ego não existe, mas, no entanto, ele continua sendo o único meio pelo qual podes estabelecer relacionamentos reais que não têm limites, tendo sido estabelecidos por Deus. Então, ele está falando aqui, na verdade, da comunicação ilimitada. É na comunicação ilimitada que nós nos reconhecemos como todos sendo iguais. Onde a comunicação foi cortada, já há separação. Então, para nós sabermos da unicidade do Cristo, é necessário que a comunicação seja restabelecida com o todo, porque se nós não nos comunicamos com algo, esse algo não é nós. Mas se somos nós a totalidade, então a comunicação também flui nessa totalidade. No instante santo, onde os grandes raios substituem o corpo na consciência, o reconhecimento dos relacionamentos sem limites tinha dado. Então, no instante santo, não é necessário ver fisicamente grandes raios que excepcionalmente algumas pessoas veem, mas isso é apenas simbólico. Então, no instante santo, nós vemos, sem ver com os olhos físicos, mas vemos pelo conhecimento, que na nossa consciência, nós somos tão ilimitados quanto Deus. É aí que entra esse reconhecimento dos relacionamentos sem limite. Esse nos é dado pelo Espírito Santo. Mas para ver isso, então, para ter esse entendimento, para saber da nossa unicidade com o irmão, para ver isso, é necessário abrir mão de toda a utilidade que o ego dá ao corpo e aceitar o fato de que o ego não tem nenhum propósito que queiras compartilhar com ele. Mesmo que seja por um instante, nesse instante, no instante santo, nós adentramos nesse conhecimento, onde nós largamos toda a utilidade que o ego tem para o corpo. Quando nós largamos o ego, e aí nós não estamos contaminados com o propósito que o ego dá para o corpo, o Espírito Santo dá ainda um propósito para o corpo, que é manter o nosso canal aberto para a comunicação através do corpo. Isso torna, dentro do sonho, a percepção corrigida. Esse é o deslocamento de consciência, pois o ego quer limitar todas as pessoas a um corpo para os seus próprios propósitos. E enquanto pensas que ele tem um propósito, escolherás usar os meios pelos quais ele tenta transformar o próprio propósito em realização. Então, o ego, ele tem o seu propósito, se perpetuar. O ego, ele não existe por conta própria. Ele foi feito através de nós que o fizemos com a crença da separação. Então, o ego, ele necessita do poder que vem na nossa mente. E o ego quer se perpetuar. Então, como que o ego, ele ardilosamente age para se perpetuar? Nos mantendo fora da consciência da mente, nos mantendo na crença de que nós somos corpos, porque como corpo, o corpo obviamente que é separado. Então, se nós somos um corpo, a comunicação da mente não é reconhecida, não é que ela não existe, mas ela não ocorre. E assim,
o ego, ele mantém o seu propósito de se perpetuar. Então, isso nunca será realizado. Então, o propósito do ego, em realidade, ele nunca vai nos transformar na separação. Isso não é realizado. No entanto, terá certamente reconhecido que o ego, cujas metas são totalmente inatingíveis, lutará por elas com todo o seu poder e fará isso com a força que tu lhe tens dado. Então, o propósito do ego é a separação, porque nisso ele existe. Se a separação não fosse um fato, o ego existiria. A separação de Deus nunca vai se realizar, mas mesmo assim, o ego usa todo o poder que nós lhe emprestamos, porque o ego sozinho nem sequer existe, não tem poder, mas o poder que nós lhe damos, o ego usa para provar que a separação aconteceu. Esse é o propósito dele. É nisso que está a perpetuação dele. É impossível dividir a tua força entre céu e inferno, Deus e o ego, e liberar o teu poder para a criação, que é o único propósito para o qual ele te foi dado. Deus compartilha seu poder com o seu filho. Então, ele compartilhou o seu poder conosco. Mas é impossível nós, de fato, darmos o poder para tanto para a criação quanto para a separação. Então, nós estamos equivocados quando nós pensamos que nós podemos continuar sendo parte de criação, parte de Deus, parte da felicidade e também ter um pé no mundo separado. Ou nós usamos do poder de Deus para a restauração da verdade na nossa mente, ou nós estamos usando ele para separação para o ego. Então, é impossível dividir a força entre os dois. Um pouco para o céu, um pouco para o inferno. Então, tornar Deus real e a separação real é impossível. Se nós já emprestamos o poder ao ego, a separação vai ser real. Mas se nós restituirmos o poder à mente certa, ao Espírito Santo, o ego vai ser irreal. E o mundo de sonho do ego vai ser irreal. O, o amor quer sempre dar mais. Então, o propósito que a criação tem, o propósito através da criação é o amor. Deus nos fez para o amor. E o amor, ele nunca quer tomar, ele sempre quer dar de si. Isso diferencia também o amor do ego. O ego, ele quer tomar, porque o ego não tem uma fonte de poder próprio. O ego não tem criação própria, então ele tem que tomar o que lhe é alheio, ele tem que tomar de Deus, através da nossa mente, o poder para parecer que existe. Já o amor, ele não precisa disso, porque o amor é a própria criação. Então, o amor, ele só quer dar. O amor não conhece o receber ou o tirar, como o ego faz. Limites são exigidos pelo ego e representam as suas exigências de tornar pequeno e sem efeito. Se tem limite, obviamente que fica pequeno e sem efeito, porque limite torna, separa. Limite faz com que o completo fique incompleto, e por isso que se torna pequeno. Limita o que vês de um irmão ao corpo, o que farás enquanto não liberares do corpo, e terás negado a sua dádiva a ti. O que é a dádiva do irmão para nós? Ele é nosso Salvador, ele é o Cristo. É vendo Cristo nele que a nossa mente saberá que é Cristo. Mas se eu limitar o irmão, se eu acreditar que ele é um corpo, e isso é na mente, não é que no comportamento eu vou deixar, e na vista física vou deixar de ver um corpo, mas na mente, no pensamento, saberei
que ele é essa luz que ainda está ligada a Deus, que o que é vida dentro dele vem da mente de Deus e continua ligado a Deus, que é os grandes raios. Então, se eu limito o irmão a um corpo, e isso nós faremos enquanto não o liberar do corpo. O que é liberar o irmão do corpo? Não é matar o corpo, é no pensamento saber que o corpo é instrumento de comunicação de uma mente que está ali. O Filho Santo está por detrás desse corpo. O irmão não é um instrumento de comunicação. Nós não saberíamos que ali está um filho de Deus se não víssemos o instrumento de comunicação, por enquanto, porque a nossa vista espiritual ainda está adormecida e precisamos da vista física. Como que sabemos que um Cristo está do nosso lado? Quando nós vemos, por enquanto, e não o corpo, mas sabendo que o corpo não é a realidade de quem está ali. A realidade é a mente, a extensão de Deus. Essa é a realidade daquele que está num corpo. E quando nós vemos isso, esse conhecimento, essa percepção corrigida, é ela que é a dádiva do irmão. Ele está nos mostrando que o Cristo é real. E assim como o irmão é, nós também somos. O seu corpo não pode dar. Então, a dádiva que o irmão dá, que é nós vermos o Cristo, o corpo não pode dar isso. Quem que nos mostra isso? Essa visão do Espírito Santo, que vê além do corpo. Então, é a mente do Espírito Santo, a mente certa do irmão. Esse que dá essa dádiva. O corpo, ele não pode dar essa dádiva. E não a busques através do teu. Nem o nosso corpo. Isso não é uma vista física. Isso é no nosso pensamento, no nosso entendimento. No entanto, as vossas mentes já são contínuas e a única coisa necessária é que essa união seja aceita para que a solidão do céu tenha desaparecido. As nossas mentes são tão contínuas quanto os pensamentos de Deus, porque a nossa mente é um pensamento de Deus. Deus nos pensou, Deus nos criou. Então, nós somos um pensamento. Desculpe, gente, ainda estou um pouco engripada. Então, esse pensamento que nós somos, essa mente, é ela que é ela que é unida ao irmão. A mente é uma só. Aspectos diferentes da mente estão em corpos, aparentemente são vistos em corpos separados, mas as mentes são unas. E quando essa unicidade é reconhecida, a solidão do céu desaparece. Por quê? Porque o todo é reconhecido. Se apenas permitisses ao Espírito Santo que ele te falasse do amor de Deus por ti e da necessidade que tens das tuas criações de estar contigo para sempre, experimentarias a atração do eterno. Então, na culpa, nós nos escondemos no ego e não vimos o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele nos quer falar o tempo todo do amor de Deus por nós. Essa função dele, nos lembrar do amor de Deus por nós. Essa é a nossa realidade que nunca deixou de existir, nunca deixou de ser real. Ninguém pode ouvi-lo falar sobre isso e continuar por muito tempo disposto a pairar por aqui. Quem começa pela razão a aceitar as ideias do Espírito Santo, ele não consegue mais por muito tempo acreditar no ego. Pairar por aqui é pairar na dúvida do mundo feito pelo ego. Pois a tua vontade é estar no céu, onde és completo e sereno, em relacionamentos tão seguros e amorosos que qualquer limite é impossível. No céu não há limites,
Porque todo conhecimento é dado a todos. Então, é impossível dentro do ego compreender o ilimitado. E é impossível no ilimitado compreender a separação do ego. E o Espírito Santo, ele quer nos ensinar o ilimitado, aquilo que está uno a todos, porque isso é a nossa realidade, porque ela foi feita por Deus dessa forma. E se foi feito assim, assim é. Nada muda ou mudou ou mudará a criação de Deus. Não queres trocar os teus pequenos relacionamentos por isso? Então, o que que nós podemos fazer? Nossos pequenos relacionamentos, os relacionamentos especiais, aqueles corpos com os quais a gente interage, que são os nossos amigos, nossos familiares, aqueles que nós temos em nossa presença, nós podemos, na mente, trocá-los pelo relacionamento do céu, entregando esse relacionamento especial de separação para o Espírito Santo corrigir. O Espírito Santo não vai tirar de nós nenhum relacionamento especial. Pelo contrário, ele vai ele vai nos tornar cientes da eternidade do nosso relacionamento para com todos. Então, mesmo com aqueles que já não estejam mais em corpos e que um dia estiveram num corpo, que o ego diz que não estão presentes aqui. Na verdade, o Cristo que era real naquele corpo que já não está mais, continua sendo real, e o Espírito Santo vai nos mostrar que nós temos esse relacionamento com Ele também, com, com todos, que ninguém está faltando nesse relacionamento. Então, não há sacrifício algum. O Espírito Santo não quer tirar nenhum relacionamento, e nem a morte física tira um relacionamento, porque os relacionamentos são da mente. E a mente, ela é uma só. Todos estão juntos. Quando se desperta, quando Jesus despertou, como ele diz no curso, todos nós estávamos com ele, porque o despertar é saber de novo de todo o relacionamento. E não há ninguém que esteja fora do relacionamento com Deus, porque Deus é o criador do relacionamento. Ele se doa em relacionamento e dá a mesma capacidade ao filho de se relacionar. E é isso que o Espírito Santo nos oferece. E daí a pergunta, se nós não queremos trocar esse pequeno relacionamento do ego, que em verdade só nos fere, porque tem um preço muito alto pelo que aparentemente ele nos dá, ele nos cobra com a morte, o ego, se nós não queremos trocar isso pelo próprio céu, pelo conhecimento do relacionamento eterno e imutável. Pois o corpo é pequeno e ilimitado, e só aqueles que querem ver sem os limites que o ego lhes impõe são capazes de oferecer a dádiva da liberdade. Então, só aqueles que transcendem a crença no corpo é que podem dar a dádiva da liberdade, porque esses que transcendem a crença do corpo, esses podem oferecer a visão de Cristo, a visão da unicidade. Não podes conceber os limites que traçaste para a tua percepção e não tens nenhuma ideia de toda a beleza que poderias ver. Por nós mesmos, na visão limitada, nós não podemos ver a percepção corrigida. E assim sendo, nós não podemos ver a beleza que há no Cristo, a beleza que é a real criação de Deus. Mas disso precisas lembrar. A atração da culpa se opõe à atração de Deus. Então, a culpa, ela é oposta à atração de Deus. Ou eu sintonizo a atração da culpa ou a atração de Deus, porque elas são opostas. Uma vai numa direção, outra totalmente na direção contrária.
A atração de Deus por ti permanece ilimitada, mas porque o teu poder, sendo dele, é tão grande quanto o dele, tu podes afastar-te do amor. Então, a, a atração de Deus por nós, ela é completa, ela é ilimitada. Mas como nós temos o mesmo poder de Deus, porque Deus nos oferece o seu poder para a nossa criação, nós temos poder de nos afastar do amor. Não estar cientes do amor e assim acreditar no ego, acreditar na culpa, na separação. Aquilo que investes na culpa, retiras de Deus. Então, o poder é o mesmo, só existe um e vem de Deus. Mas se nós o investimos na culpa, ou seja, na separação, nós estamos tirando o poder que Deus nos dá para investir na culpa. E a tua vista vem a ser fraca e tênue e limitada, pois tens tentado separar o pai do filho e limitar a comunicação entre eles. Investir na culpa é investir na separação. Se investir na separação, separei o pai do filho. E aí, essa crença da separação é a quebra da comunicação entre o pai e o filho. Não busques a expiação em maior separação. Não, não busque a expiação em melhorar um corpo ou a separação. E não limites a tua visão do Filho de Deus àquilo que interfere com a sua liberação e que o Espírito Santo tem que desfazer para libertá-lo, pois a sua crença em limites, de fato, o aprisionou. Então, o Filho de Deus, não vamos limitá-lo ao corpo, porque o corpo é um limite. E se é um limite, isso aprisiona a nós e ao nosso irmão. Mas a visão do Espírito Santo vê além do corpo, porque além do corpo, anterior do corpo, está a mente do Filho de Deus. No nível acima do corpo está a mente de Deus, e essa que é totalmente livre quando nós a olhamos a partir da visão do Espírito Santo. Quando o corpo deixa de atrair-te e quando não conferes nenhum valor a ele como meio de conseguires o que quer que seja, então não haverá interferência na comunicação e os teus pensamentos serão tão livres quanto os de Deus. A restauração da consciência do céu está aqui. Então, quando o corpo deixa de atrair-te, deixar de atrair não significa que os olhos físicos, enquanto tivermos esse instrumento de comunicação, não vão ver corpos, mas no nosso pensamento nós vamos nos comunicar com o que está além do corpo, além do instrumento de comunicação. E assim nós não vamos conferir nenhum valor ao corpo. Quando isso acontecer, a comunicação é restaurada, porque nós voltamos a estar cientes na nossa mente dos pensamentos de Deus, que são tão livres quanto nós também, quanto a criação. À medida em que permites que o Espírito Santo te ensine como usar o corpo só para propósitos de comunicação e renuncias a usá-lo segundo os fins que o ego vê para ele, que são a separação e o ataque, aprenderás que não tens absolutamente nenhuma necessidade de um corpo. Então, quando nós usarmos o corpo só como instrumento de comunicação, não para ser a nossa identidade, não para ser o nosso ser, não para ser isso que eu acredito que eu sou, mas o meio para eu aprender na mente quem que eu sou. Quando o corpo for usado só para isso e nenhuma e para nenhum outro fim que o ego dá. O ego, ele usa o corpo para ser a nossa identidade. Ele diz que nós somos o próprio corpo, que o corpo é o nosso ser. Então, quando nós usarmos o corpo só como instrumento de comunicação e renunciar àquilo que o ego falou, que o corpo é o nosso ser, aí, como ele diz aqui, nós não vamos mais ter
nenhuma necessidade de um instrumento de comunicação do corpo. A nossa mente volta a ser totalmente abstrata e conhecedora do todo, porque a visão do corpo limita. Mas a mente, ela está ciente do todo. Se estou ciente do corpo, estou ciente do limitado. Mas se já me voltei para a mente, então o corpo não tem mais função, não preciso mais aprender através do corpo, já posso aprender diretamente na mente sobre a expiação e permitir que Deus nos retorne em mente, em conhecimento, ao céu. No instante santo, não há corpos e vivencias apenas a atração de Deus. Então, não é que no instante santo o corpo não existe, ele continua aqui, mas somente como instrumento de comunicação, não mais para o nosso ser. Quando nós nos centramos no Espírito Santo, ou no instante santo, nós estamos totalmente na mente ou no pensamento do Espírito Santo. Nós estamos voltados para a mente. Por isso que ele diz que o corpo não tem mais nenhuma, não há corpos. E realmente não há mesmo, porque o corpo é uma projeção. Mas a visão física ainda pode ver o corpo. Mas a mente saberá que isso é apenas uma projeção e não uma realidade. Então, o corpo deixa de existir como realidade, porque para o ego, para a crença da separação, o corpo é real. E no instante santo, a nossa mente, ela sabe que o corpo não existe. E é aí que nós vivenciamos a atração de Deus, a atração do amor. Isso engendra uma alegria do tamanho da alegria de Deus no nosso ser, porque a nossa mente volta a se reconhecer pelo que ela é, como filho de Deus. Aceitando-a, então, a atração de Deus, aceitando-a sem divisões, a atração de Deus, tu te unes a Ele totalmente em um instante, pois não queres colocar nenhum limite na tua união com Ele. Então, no instante santo, nós nos unimos a Deus, não através do corpo mais, mas no nosso pensamento, sabendo que nós somos um pensamento pensado por Deus. E aí, quem que vai querer colocar um limite a isso? Quem que vai acreditar no corpo como sendo o nosso ser? A realidade desse relacionamento vem a ser a única verdade que jamais poderias querer. Então, aqui no sonho, tudo o que há a ser descoberto de novo, de volta, é o nosso relacionamento com Deus, que nunca deixou de ser. Então, até isso ainda é um sonho, aqui enquanto houver o sonho. Por isso que ele diz que jamais poderias querer, porque a nossa realidade, nós nunca deixamos o céu. Mas na nossa experiência de separação, nós, mais do que o ego, mais do que a atração da culpa, nós queremos um relacionamento santo com Deus. Toda a verdade está aqui. Então, toda a verdade está nesse relacionamento que vem a ser a única coisa real dentro do sonho aqui. A volta da restauração do relacionamento e da comunicação de Deus com seu filho. Porque se a queda é a quebra da comunicação, a restauração da comunicação traz de volta o conhecimento, a consciência do ser que nós somos. E isso vem através do instante santo. Instante santo, resultado que o Espírito Santo nos oferece, em lugar de nós oferecermos a crença da separação, a crença de sermos corpos a Ele, para que Ele nos substitua essa crença pelo conhecimento de que nós somos mente, que nós somos unos. Nisso o mundo todo é perdoado e nisso a verdade é restaurada.
E é isso que nós tínhamos aqui, então, no instante santo e a atração de Deus. No instante santo, a atração de Deus é sentida e aceita por nós. No, enquanto estivermos com a mente equivocada no ego, nós teremos medo de Deus e vamos fugir de Deus, nos escondendo dentro de corpos. No instante santo, quando nós nos voltamos a, ao Espírito Santo, o medo desaparece e a lembrança de Deus é restaurada na nossa mente. E é assim que nós curamos a crença da separação. E é isso que tínhamos então hoje. Estamos abertos aqui para interação. Alguma dúvida, gente? Ficou tudo certo, assim, entendido na função do instante santo, de que ele é esse deslocamento da nossa consciência, de estarmos cientes de um corpo, para a consciência de estarmos cientes da mente do Espírito Santo. Isso traz o instante santo. E no instante santo, a memória do Cristo e de Deus é restaurada a nós. E isso transcende a crença no mundo. Não houve nenhuma chamada aqui, então vou agradecendo, como sempre, a Deus, ao Espírito Santo, por não nos deixar abandonados aqui no sonho e nos oferecer esse meio de retorno à consciência de quem que nós somos, que é o instante santo. Toda a gratidão a isso.